Olá pessoal, Oi! hoje nós queremos conversar com vocês sobre prioridade. O quanto temos priorizado nossas ações dentro da nossa casa, seja com nossas esposas, maridos, filhos. E nós queremos trazer uma história para vocês, para contextualizar um pouco da importância de nós priorizarmos a nossa família. Se a gente for pegar lá no livro de Juízes, capítulo 2, versículo 10, fala: depois que aquela geração morreu e se reuniu a seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor, nem tinha visto as grandes coisas que ele havia feito por Israel. Nesse texto a gente percebe que pais e mães não passaram para frente, não ensinaram os seus filhos, não contaram para eles sobre os grandes feitos de Deus, não firmaram a fé no coração dos seus filhos. E aí a gente conhece a história, né? O que aconteceu com Israel naquele tempo. Começou a vir, né, vários juízes e reis que destruíram tudo que tinha acontecido antes. Várias coisas que Deus tinha feito ficou realmente no esquecimento, porque pais não priorizaram passar a fé no coração dos seus filhos. E a pergunta que eu faço, talvez para mim e para você hoje, será que vale a pena? Talvez olhamos da porta para fora, na nossa carreira, nas nossas profissões, no nosso ministério e temos um sucesso absoluto, mas quando nos adentramos dentro da nossa casa é um fracasso. E eu quero contar uma história que aconteceu no reinado de Ezequias. Ezequias foi um rei exemplar. Um rei que agradava ao Senhor, um rei que não se inclinou para outros deuses, um rei que estabeleceu no seu reinado Deus como o único Senhor. Deus se alegrava no reinado de Ezequias, né? Se você olhar o contexto ali dos reinados que vieram, havia sempre um que agradava, outro daí vinha outro que desagradava. Só que Ezequias era esse rei exemplar, um rei que realmente da porta para fora tinha tudo, né, de sucesso em relação ao seu ministério. Mas a Bíblia nos fala, e depois você pode ler até em casa, no 2 Reis 18, fala do reinado de Ezequias. Só que no texto de 2 Reis, no capítulo 20, ele fala o seguinte: naquele tempo Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, ponha em ordem a sua casa. Vamos repetir: ponha em ordem a sua casa, pois você vai morrer e não se recuperará. Ezequias chorou amargamente. Deus ouviu a sua oração e curou. Daqui a 3 dias subirá ao templo do Senhor. Acrescentarei 15 anos à sua vida. Olha que tremendo. Primeiro vamos ver o contexto aqui. Ezequias estava doente, né? Tinha adoecido, estava para morrer. Vem o profeta e declara: olha, você deu o teu tempo. Mas ele fala uma ordem, uma direção, uma afirmação do que Deus estava se importando naquele momento. Ei, Ezequias, tudo que você construiu, eu me alegrava do seu reinado, você se posicionou, eu como o único Senhor, mas existe algo que está manco, que é a sua casa. Vá e ponha em ordem a sua casa. Mas ele ia morrer, como que ele ia colocar em ordem a sua casa? Ainda dava tempo. Então, Ezequias pede a Deus: me dê mais alguns anos de vida. E Ezequias, recebeu uma nova chance, e Deus deu essa nova chance e acrescentou mais 15 anos de vida a Ezequias. E durante esse período nasce Manassés. E Manassés, depois dos 15 anos, depois da morte de Ezequias, foi o seu sucessor. Interessante entender que durante esses 15 anos, né, que Deus acrescentou, Manassés veio mais ou menos no 3º ano. Então, depois do 3º ano, né, nesse acréscimo de tempo, Manassés nasceu. E depois de 15 anos, Ezequias morreu e Manassés assume o poder. E o que nós vemos aqui em 2 Crônicas 33, 1-3. Manassés tinha apenas 12 anos quando começou a reinar. Lembra? 3 com 12? Reinou durante 55 anos em Jerusalém. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, cometendo as mesmas abominações que as nações que o Senhor tinha detestado para dar lugar a Israel. Tornou a levantar os santuários pagãos que seu pai Ezequias tinha derrubado. Uau! Pera!
Ezequias, exemplar no seu ministério, exemplar no seu reinado, e agora nós vemos o seu sucessor, o seu filho, que nasceu num período tempo extra que Deus tinha dado a Ezequias, após um comando de Deus em relação ao põe em ordem a sua casa, e nós vemos que Ezequias falhou dentro do próprio lar, porque aos olhos do Senhor, Manassés foi o pior rei que já existiu, né? Como nós lemos aqui, ele desenterrou santuários pagãos, tinha outros deuses, né? Fazia sacrifícios de crianças naquela época. Manassés foi terrível. E aí nós percebemos uma falha, um problema de que Ezequias teve de não ter colocado em ordem a sua casa. A gente vê a consequência de um pai omisso. Um pai que ouviu uma direção, mas ele não se importou, ele não valorizou o que realmente precisa ser valorizado. Infelizmente nós vemos isso muito hoje em dia. Homens e mulheres que são tementes a Deus. Homens e mulheres que fazem sim grandes coisas para Deus. Têm ministérios muito frutíferos, mas dentro da sua casa não estão transmitindo a verdadeira fé aos seus filhos, não estão valorizando aquilo que realmente precisa ser valorizado. E quando um pai ele é omisso, acontece como aconteceu nessa história. Muito do que o pai construiu, o filho ele não vai continuar. E muito pelo contrário, o filho vai destruir todo aquele legado que o pai construiu. Então que isso desperte em nós, né, que muito mais do que a gente tentar fazer para fora, do que pensar no nosso próprio umbigo, né, no nosso ministério, naquilo que nós estamos fazendo, focar nos nossos filhos, focar em transmitir para eles o legado eterno, para que as nossas gerações possam continuar vivendo aquilo que a gente começou. Que o solo que a gente pisa hoje possa ser o teto dos nossos filhos amanhã. E muito mais para os nossos netos e bisnetos, que vá passando de geração em geração aquilo que a gente transmite para os nossos filhos. Que os outros não tenham o que os nossos filhos não têm. Que a gente possa priorizar eles hoje. Isso aí, você volte para dentro da sua casa. Talvez você tenha olhado a tua família e Deus está te chamando, está te convidando, está te dando uma nova chance. Ponha em ordem a sua casa. Nunca é tarde para começar. Amém. Talvez você olha a tua carreira, a tua profissão, os teus bens, o teu poder, as tuas empresas, mas nada vai se comparar, nada vai ser tão importante isso a partir do momento que você tiver uma família destruída. Deus está te chamando para uma nova chance de colocar em ordem a sua casa. Por isso, priorize, seja intencional de realmente os frutos da palavra de Deus sejam direcionados para dentro da tua casa. Isso, aquilo que a gente investe mais o nosso tempo, mais os nossos recursos, mais a nossa atenção, mostra aquilo que a gente valoriza. Então, que a nossa casa tenha a maior da nossa atenção, maior dos nossos investimentos e o maior do nosso tempo, sejam para os da nossa casa. E é interessante que talvez Manassés via no pai uma devoção a Deus e se inclinou para o lado contrário por não vivenciar aquele Deus, né? aquele discurso que Ezequias tinha dentro da sua própria casa. E é o cuidado que nós temos que ter, né? A forma que nós nos posicionamos em Deus, tememos a Deus, isso precisa refletir dentro da nossa casa. Nada adianta nós termos domínio próprio, mansidão, né? O fruto do Espírito, da porta para fora e para dentro de casa, nós não refletirmos o fruto do Espírito com os nossos filhos e com a nossa família, com as nossas esposas e maridos. Então por isso é que a gente possa realmente ser intencional, priorizar o tempo em família, e precisamos sim, principalmente homens, ter o hábito, né, ter a intencionalidade, né, de priorizar quem está do nosso lado. Ponha em ordem a sua casa. Talvez você esteja nos escutando e Deus está te chamando para você colocar em ordem a tua casa. Se volte para ela, priorize ela, que eu tenho certeza que você vai colher os frutos que Deus tem para a tua vida e para a vida dos teus filhos e da tua família. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe e até a próxima. Tchau.